Olá pessoal, boa noite. Boa noite, entrando aqui no Instagram essa hora, última hora na verdade, né? Não avisei ninguém, não promovi essa minha iniciativa aqui durante o dia, mas queria deixar uma mensagem rápida com vocês. Se você não tiver ao vivo agora, você pode assistir essa gravação depois. Boa noite, boa noite, boa noite. Coloquei um título aí na live. Se você ainda é um crente à prova de balas. Engraçado, né? Mas é um termo que faz muito sentido para mim. Para mim que já fui um crente que achava-se à prova de balas, né? Me julgava à prova de balas. Boa noite, Paty. Eu queria trazer para vocês um trecho da Bíblia bem simples, né? Então é Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2. E Eclesiastes 9, 2 diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Só até aqui. A todos sucede o mesmo. Queridos, eu durante muitos anos da minha vida, eu achava que eu tinha uma espécie de aura protetora me blindando de certas coisas. A gente, quando é criado num lar cristão, um lar que abre a Bíblia dentro de casa, né, desde cedo, e frequenta uma igreja com frequência, a gente vai crescendo, vai ouvindo histórias assim de tragédias, né? Histórias ruins de outras famílias, de pessoas que não professam uma fé como a sua, no único e verdadeiro Deus. E quando a gente é muito jovem, né, adolescente, pré-adolescente, a gente vai vendo essas coisas, a gente pode vir a pensar o seguinte: olha, que bom, né? Que bom que eu estou na igreja, né? Que bom que eu não estou passando por aquilo, que bom que eu não estou tendo esse desgosto que essa pessoa está tendo. Que bom que, né, a minha irmã, né, não é como essa menina, né, que engravidou agora, coitada. Que minha irmã está na igreja. E aí vai passando o tempo, né, vai passando os anos, você vai passando por coisas, vai passando por situações, e você vai vendo que aquilo ali é meio que uma casca, né? Você vai vendo que aquilo ali é uma coisa que parece assim, uma máscara. Você acaba vestindo aquilo, você acaba se apropriando daquilo sem perceber. Porque, afinal de contas, né, existe uma certa redoma em volta de você. Você está crescendo dentro de um aquário, você está num nicho específico, você tem amigos específicos, e a gente vai lendo a Bíblia, vai estudando juntos, né? Vai cultuando a Deus juntos, vai se encontrando, tem os acampamentos, tem as amizades fora da igreja. E aí eu fui muito poupado por Deus por muito tempo, né? E quando eu realmente me dediquei a me entregar mesmo, de corpo e alma, quando eu tinha uns 17 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ter fome, a ter sede desse Deus, né? E que Deus é esse que realmente parece que me ama, parece que morreu por mim, né? E aí a caminhada começa, mas mesmo assim você pode achar que você está blindado, você está à prova de balas, né? Que você está à prova de problemas.
Eu me lembro que uma vez eu estava nessa idade mesmo, eu estava num acampamento, eu ouvi histórias de pessoas da igreja, agora já de dentro da igreja, né? E eu falava assim, cara, eu não tenho problema nenhum na minha vida, né? Eu sou um cara muito abençoado, né? Porque eu não me estresso com nada, eu não tenho inimizade com ninguém, eu não tenho problema de doença, né? Os meus parentes que já são velhos estão doentes por conta da idade, enfim. Eu realmente acreditava, né, que eu estava vivendo uma vida muito tranquila, porque eu não tinha problemas. Eu não tinha problemas. E aí, tô dizendo de coisa minha, hein, gente? Coisa minha lá de trás. E quando de repente acontece uma coisa, né, que te dá um baque, que te dá um choque, quando você estava montando aquele castelinho de conceito, de teologia, aquele castelinho que parecia inquebrável, você vai montando aquilo, de repente aquele castelinho, igual quando as crianças estão brincando, né? Eu vejo meus filhos brincando aqui em casa, por exemplo. Eles estão construindo alguma coisa. De repente um vai lá, tira a peça de uma casinha que um está montando para usar na casinha dele, por exemplo. E aí, né, é um momento assim de extremo descontentamento, né, da briga, às vezes sai no tapa, né? Então a gente pode se encontrar nesse momento, talvez você esteja passando por isso, porque isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com maturidade, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer através de você, através do que está acontecendo com você. Porque, veja bem, por que é mais fácil você se aconselhar com alguém mais velho do que, por exemplo, com um pastor, né, um sacerdote, um padre que seja jovem e solteiro? Por que a gente naturalmente busca conselhos de pessoas experimentadas? Naturalmente nós fazemos isso, não é verdade? Quando a gente é jovem, a gente é tolo, a gente não tem noção das coisas, você conversa com todo mundo, você pergunta a opinião de todo mundo, mas você sabe que assim, olha, esse cara é que nem eu, né? Esse cara não é tão mais inteligente do que eu, ele pode ser mais inteligente que eu, mas, né? Então, a gente naturalmente, a gente tende a buscar conselhos com pessoas que são experimentadas. Experimentadas. Por quê? Porque a gente entende que a experiência, ela vai ajudar você a entender o que você está passando. Poxa, eu vou me aconselhar com aquele cara ali porque ele já passou por isso. Ele já passou por isso. Não é assim com a gente? Então, a gente tende a achar que a nossa vida é um castelinho que vai sendo construído, e quando vem esse evento, vem esse cisne negro, né, na nossa vida, muitas bases são quebradas, muitas bases vão à ruína. Por quê? Porque você, como Jesus fala naquela parábola, você estava construindo um castelo muito bonito, que tinha uma aparência muito bonita, mas a base dele não era sólida. Você não estava com um conceito bom, realmente bom, por baixo daquilo, né? A gente poderia divagar aqui muito sobre de quem é a culpa disso, né? Por que isso entrou na minha mente um dia, desceu para o meu coração, por que isso um dia me domou a ponto de eu fraquejar na fé por conta de um incidente, né? E a gente volta os olhos de novo para esse texto de Eclesiastes, e aí o rei Salomão fala, né, que tudo sucede igualmente a todos. A todos. Então veja, existe uma realidade que a gente não pode negar, é uma realidade que
nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos blindados da maldade, das maldades das pessoas. Nós não somos blindados dos problemas que as pessoas de lá estão tendo. Nós não somos seres especiais e mágicos, né? Não existe uma aura em volta de mim para me blindar de problemas. Porque se você ainda carrega esse conceito, você vai tomar um susto muito grande quando a adversidade bater na tua porta. Porque Deus nos quer experimentados. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus ele foi aperfeiçoado através da dor. Ele que era nascido de Deus, ele que tinha uma natureza divina, ele teve que ser aperfeiçoado por meio da dor, por meio do sofrimento, né? E aí você lê esse versículo e você fala assim, cara, eu estou reclamando aqui, né, desse problema, dessa questão, dessa desavença, eu estou reclamando que está me faltando dinheiro, eu estou reclamando que eu estou já há 3 dias de cama, eu estou reclamando que eu fui traído, eu estou reclamando que eu não tenho amizades sinceras, eu estou reclamando que o povo da minha igreja não me entende, estou reclamando que os meus pais não me entendem. E a gente vai reclamando de um monte de coisas. E a gente esquece que Jesus, sendo Ele, Jesus, foi moído por Deus. Aprove a Deus forjar Jesus por meio da dor, por meio do sofrimento. Então, eu queria trazer para você essa coisa, tá? Esse conceito que eu acredito que é bíblico. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês aqui. Nós moramos numa casa nós moramos em Uberlândia, né? A toda a região do Cerrado Mineiro é uma região que culturalmente são manifestadas muitos aracnídeos, manifestadas muitas criaturas não muito desejadas, né? Principalmente pelas mulheres. E a nossa casa fica próxima do limite do condomínio e tem um rio ali embaixo. Então você imagina, né? Quando chove, aparece muita perereca aqui em casa, nos muros, né? Algumas chegam a entrar aqui, mas a gente dá um jeito de tirar. Mas aqui originalmente tem muita aranha, tem muita lacraia, tem muito escorpião onde nós moramos, né? Então veja, se eu virar para Deus e falar assim, Deus, tira os escorpiões de perto da minha casa, eu poderia fazer essa oração, né? Eu poderia pedir para Deus blindar a minha casa. Deus, blinda a minha casa. E algumas vezes eu cheguei a cogitar isso, né? Eu falei assim, Deus, não deixa nenhum bicho picar as crianças e tal. E é impressionante. É impressionante. Tem umas épocas que esses bichos aparecem. E agora não mais, porque eu mandei plantar umas... Às vezes eu esqueço o nome da planta. Eu vou lembrar. Eu mandei plantar umas plantas aqui perto da porta de entrada, próximo aqui onde eu estou. Lavanda. E o pessoal do condomínio tem colocado, sempre tem galinhas da Angola, né, soltas, então eles têm colocado ração e água para elas num lote que fica abaixo do nosso, que é um lote vazio, um lote vago. Todos os lotes em volta da nossa casa, na verdade, estão vagos, né? Quem quiser mudar para cá, se você for gente boa, né, você é muito bem-vindo. Mas havia épocas que esses bichos apareciam, certo? E é muito curioso isso, porque Deus me deu uma graça
de matar esses bichos antes de entrarem em casa. Eu não sei se você vai entender isso, né? A gente que é homem tem um olhar um pouco mais atento, a gente procura mais essas coisas. As mulheres se assustam, elas tomam um susto quando vê um bicho, né? Mas a gente que é homem não. Então, eu cansei de testemunhar situações aqui em casa, de repente, estou caminhando na sala em direção ao quintal dos fundos, aí tá vindo lá, todo serelepe, um escorpiãozinho, um marronzinho, de jardim. Ele não é venenoso, tá? Mas ele dá uma ferroadinha que pode machucar. Ele não tem veneno. Mas, enfim, é bom evitar, né? Crianças pequenas perto de animaizinhos desses, né? E eu tô indo em direção ao fundo da casa, eu tô vendo, ele acabou de sair da grama e veio pro piso pavimentado, todo destacado do piso, que o piso é cinza claro, pronto para eu matar, pronto para eu pisar nele, jogar ele fora, né? Enfim. Isso acontece todas as vezes que vai aparecer um bicho peçonhento aqui em casa. E sempre sou eu que enxergo. Quando tinha essa época que aparecia mais, eu matava e eu nem falava com a Pâmela. Eu nem falava com ninguém nada. Porque podia dar aquele receio, né? Aquele medo. Poxa, você achou mais um? Teve uma noite aqui em casa que eu matei 4 marronzinhos, todos no mesmo lugar. Foi batata. Eles, né, vão caminhando no muro do lado de fora, descem pelo muro de dentro. Tem uns que você consegue ver descendo o muro devagarzinho, com a caudinha esticadinha, né, tentando equilibrar para não cair no chão. É um exemplo, queridos, que Deus não vai tirar os escorpiões ao redor da tua casa. Deus não vai tirar as lacraias dos jardins da sua casa. Elas vão vir. Isso faz parte da vida. Mas Deus pode te dar a graça de enxergar isso. Deus pode te dar a graça de tratar isso, de remediar isso, quando essas coisas acontecerem. Ele pode te dar sabedoria, Ele pode te dar um entendimento, Ele pode te dar um discernimento para saber lidar com aquilo imediatamente. Para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja pego descalço para matar um escorpião que está ali no piso. Ele pode te dar essa graça. Mas veja, Deus não vai tirar os escorpiões aqui do condomínio. Não vai. Porque o sol é o mesmo para todos. É o mesmo para todos. E além desse trecho de Eclesiastes 9, versículo 2, tem um outro trecho também lá em Mateus 5. No final do capítulo 5, Jesus está dando um ensino, ali o Sermão do Monte, né, que é um sermão muito difícil, um sermão difícil de digerir. E ele começa o versículo 43 dizendo o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que vos torneis filhos. Então veja, será que eu estou sendo filho? Achando que eu estou blindado dos demais? Será que eu estou sendo filho? Mas ele continua. Porque ele faz nascer o seu sol, presta atenção, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui Jesus está dizendo que o sol pertence a Deus. É o seu sol. Deus permite que o seu sol resplandeça, aqueça, moleste justos e injustos. O sol pertence a Deus.
Tudo aquilo que o sol pode representar pertence a Deus. E esse sol, nesse contexto, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. É um contexto que me faz ter muito temor, para que eu não me ensoberbeça, apesar de nem sempre eu conseguir. Porque eu não fui sempre o cara que eu sou hoje. Eu estou longe de ser o cara que eu almejo ser. Ou melhor dizendo, que Deus almeja que eu seja, né? E Jesus manda a gente orar pelos caras. Ele manda a gente orar pelos nossos inimigos. Porque eles estão debaixo do mesmo sol, das mesmas chuvas. Nós somos todos, queridos, semelhantes. Nós estamos todos no mesmo balaio. Todos nós. O senso de fraternidade que nos falta nas igrejas deveria existir, inclusive, fora das igrejas. Eu disse fraternidade. É aquele senso que ele transcende os muros, ele transcende as cercas. É um senso que consegue alcançar pessoas considerando elas semelhantes a nós mesmos. Considerando as pessoas semelhantes, ou seja, passíveis de problemas. E talvez isso tenha faltado nas igrejas dos nossos dias. Tenha faltado esse olhar de fraternidade, esse olhar de amor ao próximo, para quem ainda está perdido. Porque vai passando o tempo e a gente também vai envelhecendo. A gente vai ficando mais calejado com muitas coisas. E a gente vai percebendo que a igreja não pode cuidar só dos de dentro. Que a igreja precisa parar de blindar todo mundo que está ali dentro. A gente tem que parar com isso, queridos. Nós somos separados, nós somos chamados, convocados para nos separarmos, no sentido de nos santificarmos. Nos santificarmos. Mas Jesus não pede em João 17 para que Deus nos tirasse do mundo. Entenda? Você não pode viver uma vida isolada. Você não pode viver uma vida pensando que você é blindado, que você é blindada, que você é a prova de balas. Você não pode desenvolver uma vida inteira dentro de um aquário, dentro de um mundo que você construiu para você, que você enquadrou para você mesmo. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Isso não é cristão. Se você quer isso para você, há religiões melhores para que você se isole do mundo. Há práticas religiosas muito melhores para você ir para um monastério, para um mosteiro, para você ir para qualquer lugar do mundo oriental e buscar uma religião para que você, sozinho, nas suas próprias forças e com um fim em si mesmo, consiga atingir um certo grau de pseudo-espiritualidade. O cristianismo não é para você. Você foi feito para ser feito imagem e semelhança de Jesus. Isso implica que você tem que estar disposto a tomar uns tiros. Tem que estar disposto a ter uma ferida aberta. E talvez andar com essa ferida aberta por muitos anos da sua vida. Para você viver o
que Deus almeja para você. Você tem que ser experimentado. Você tem que ter sido forjado na dor. Você tem que ter sido forjado nas frustrações, nos desentendimentos, nos dessabores, nas doenças. Você precisa disso. Porque se você não tiver defeito nenhum, você não pode ser útil para Deus. Deus vai usar com poder tudo que você oferecer para Ele, na medida da sua entrega. E a sua entrega não é só uma via de vertente que começa em você e termina em você. Você não se separa fisicamente das pessoas. Você se santifica no meio delas. Como está escrito, né? Todos os dias nós somos como ovelhas enviadas ao matador. Quem está dizendo isso, queridos? Um servo de Jesus. Todos os dias somos como ovelhas enviadas ao matador. Todos os dias. Você foi chamado, cara, para apanhar mesmo. Você foi chamado para ter desfrutado o privilégio que é sofrer por Jesus. Sofrer por Ele. E há tanta coisa sendo pregada nos nossos dias. Tantas mensagens que massageiam o nosso ego. Tantos líderes, falsos mestres, pregando um evangelho de muita bonança, de muita riqueza, de uma vida muito fácil. E nós não somos chamados para isso. Você não precisa se privar de nada na sua vida, se você estiver em Jesus. Você pode ter seus momentos de alegria, seus momentos de intenso prazer, de regozijo, de gargalhadas. Você não é privado disso. Você não pode se fechar, querido. Você tem que sair dessa casinha. Você tem que sair de onde você está. Você pode não perceber, mas você está enjaulado. Você mesmo construiu uma jaula em volta de você. E as pessoas lá fora, elas enxergam isso em você. Elas enxergam alguém acorrentado. Elas não enxergam alguém separado. Elas olham para você e falam assim, cara, eu não quero ser que nem esse cara. Ninguém quer ser que nem esse cara, queridos. Pensa comigo. Se coloca no lugar do outro, que está do lado de fora. A mensagem da cruz é uma mensagem de muito amor, de muita entrega. Uma entrega irrestrita, uma entrega sem pudores. Uma entrega sem precedentes. E você e eu somos chamados para essa entrega. Quebra esse vidro desse aquário. Quebra isso. Eu sei que é muito bom viver aí dentro. Eu vivi aí dentro por muitos anos. Por muitos anos. E como eu envergonhei o Evangelho adotando essa postura. E eu achava que estava bombando. Eu achava que estava fazendo assim um grande bem para todos.
Nós não prestamos, queridos. A gente tem muita coisa de religiosidade dentro de nós que precisa ser quebrada. A gente tem muita hipocrisia dentro de nós para ser quebrada. E a gente precisa encarar certas verdades. Nós não somos essa última batatinha do pacote. Não somos. Uma coisa curiosa também, que eu já observei, e eu também tenho certeza, né? Se você tem um olhar mais atento, você deve ter percebido também. Como tem moças que se gabam, por exemplo, de serem virgens. Né? Moças que se gabam que, olha, ninguém nunca me tocou. Né? Você fala, cara, isso é uma virtude, sem dúvida. Eu conheci algumas moças dessas e que eram podres. Podres. Como é que você coloca a essência de santidade numa inexperiência sexual? Você tem que ser muito limitado para pensar uma coisa dessa. Queridos, meninas podres, mas tinham um ímã, se gabavam de um ímã. Vocês estão vendo que a coisa é indigesta, não é verdade? É indigesta. Que a santidade, ela não nasce na minha genital, ela nasce aqui dentro. Ela vem de dentro. E Jesus nos advertiu sobre isso. Ele fala que muitas prostitutas e meretrizes nos precederão na vinda dele. Nos precederão. Porque é sobre entrega. É sobre entrega. Sai dessa redoma, querido. Sai dessa redoma. Vive para a glória de Deus. Vive tudo o que você puder para a glória de Deus. Mas sai dessa prisão. Sai dessa prisão. Jesus te chamou para a liberdade, para você ser livre. E a liberdade, ela só existe quando não há amarras para você. Não há amarras. Se liberte das amarras da religiosidade. Fique esperto. Ora mais. Te cuida. Obrigado, gente. Abraços.